As empresas são compostas de diferentes variáveis, não é? Estrutura, valores, cultura e talentos. No Rumo Certo de hoje, vamos falar especificamente desta variável que tem tido cada vez mais importância no mercado e aí nas empresas. Gestão de pessoas e montagem de time é o foco do Rumo Certo. Para isso, trago um especialista no assunto. Está comigo o Rezende Neto, CEO da BS Tecnologia. Rezende, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sebastião, obrigado por essa oportunidade de nós estarmos aqui e falar sobre esse assunto tão importante. Importante e bom, né? É instigante esse assunto. Gosto muito de falar de pessoas também, porque as empresas são compostas de pessoas, são formadas por pessoas. Obrigado a você, Rezende, por disponibilizar o seu tempo aí e compartilhar com a gente do seu conhecimento. E aí eu queria conhecer um pouquinho, antes da gente entrar na conversa propriamente, um pouquinho da sua trajetória, né? Do trabalho que você desenvolveu ao longo da vida e que está desenvolvendo hoje na BS Tecnologia, que é uma empresa sua. Me conte. Com certeza, é um prazer, Sebastião. Então, vamos lá. A BS é uma empresa que tem 17 anos no mercado, é uma empresa de infra de TI. E eu, no começo, acreditava que por nós sermos uma empresa de TI, de infra de TI, uma empresa de tecnologia, a gente devia focar muito na questão de tecnologia. Isso me trouxe algumas dificuldades e alguns problemas. Foi quando eu percebi que o nosso resultado e a diferença que a gente podia fazer para os nossos clientes tinha muito a ver com pessoas, porque os nossos colaboradores são pessoas, nossos clientes são pessoas, nossos fornecedores são pessoas, e eu me dediquei a aprender a lidar com pessoas. Então, nós nos tornamos e fomos eleitos 4 vezes pelo GPTW, uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil de TI e Telecom, e isso transformou a nossa empresa, transformou. O nível de rotatividade foi lá embaixo, os nossos resultados melhoraram e tudo melhorou a partir daí quando nós descobrimos que a gente devia focar em pessoas. E quando a gente cuida dos nossos colaboradores, quando eles veem sentido no que faz, eles cuidam dos nossos clientes da melhor forma. Então essa foi uma chave que virou. Que coisa boa, muito interessante isso, né? Porque eu confesso que quando eu li lá sobre o Rezende, aí eu vi, ele é CEO da BS Tecnologia, Soluções Tecnológicas, e como é que eu vou trazer isso para falar de pessoas? Ele trabalha com a questão técnica, com informática, enfim, e aí tem tudo a ver em qualquer segmento, né, Rezende? Qual é a máxima quando a gente fala hoje de sucesso nos empreendimentos? É mesmo pessoas? É um ativo que ganhou uma relevância cada vez maior nos últimos anos? E por que, Rezende? Porque, na verdade, as pessoas, quando a gente tem uma cultura muito bem estabelecida, uma visão para onde a gente vai e a gente consegue trazer para o time pessoas que estão alinhadas com essa visão, ou seja, estão indo para o mesmo lugar, tem o mesmo propósito e os valores que nós temos, eles topam viver esse valor, a gente cria algo que não pode ser copiado. Porque existem algumas coisas muito importantes para o sucesso de uma empresa, além de pessoas, processos, por exemplo, o produto em si ou o serviço que se presta. Mas de tudo isso que menos pode ser copiado e, portanto, tem a chance de fazer da empresa única, são as pessoas. Porque cada pessoa tem as suas competências e o conjunto dessas competências faz dessa empresa uma empresa única. Agora, como é que se dá isso na prática? A gente tem trazido bastante essa questão aqui de gestão de pessoas mesmo, cada especialista tem uma visão e muitas elas se parecem, né? É coesa essa visão de importância, valorização cada vez mais das pessoas. Mas no dia a dia, Rezende, pela sua experiência aí na BS, como é que se desenvolve isso? A ponto de trazer esse engajamento, de fazer o colaborador vestir a camisa de forma orgânica. Como acontece essa, não sei se é mágica, não é, né? É uma técnica para a gente trabalhar isso no chão da fábrica exatamente, para não ficar só no discurso, no que parece bonito ou que parece moda, mas que é preciso fazer. Como é que é no dia a dia, Rezende? Legal, Sebastião. Não é mágica, muito menos sorte. É trabalho, é processo e tem lições aprendidas por nós, por exemplo, em todos esses anos. Então, nós temos algumas coisas quando a gente traz o colaborador. A gente tem que ter uma visão muito clara, saber para onde a gente quer chegar. Então, nós na BS, por exemplo, a gente quer se transformar
nós começamos e prestamos serviço para grandes empresas no Brasil, empresas muito grandes de vários segmentos, mas a gente entendeu que no futuro nós precisamos se especializar, além de continuar atendendo esse cliente grande que nos dá autoridade, nós precisamos atender um porte de empresa, por exemplo, ali que tem 80 usuários, 120 pessoas que usam computador, e nós temos aqui a oportunidade de nos transformar na maior referência em soluções de TI do Brasil, fazer a diferença para esses caras. Então, nós temos essa visão muito clara onde a gente quer chegar. Nós temos os nossos valores muito bem definidos e o nosso propósito, o que a gente faz aqui todo dia. Então, o que a gente faz aqui? A gente cuida do TI dos nossos clientes para que os nossos clientes possam cuidar eles dos seus negócios, do seu propósito. Quando a gente está no processo de seleção, a gente encaixa isso tudo, além de ver o caráter da pessoa que veio trabalhar com a gente, que é o nosso nome que está em jogo, e eu não estou falando com perguntas, muitas vezes a gente vai fazendo testes no processo, o nosso processo seletivo ele é complexo, ele é uma coisa que a gente exige muito para conhecer das pessoas. Aí a gente encaixou, ou pelo menos, e aí a gente coloca aqui alguns testes, né? DISC, inteligências múltiplas, tipos psicológicos, teoria de valores, muita coisa para ver se essa pessoa encaixa na função dela. E depois, Sebastião, algo que nós temos, eu acho que é diferente de muitas empresas, todos os dias aqui na BS, a gente começa os nossos dias com uma reunião de meia hora, que vai de 8 a 8h30, onde a gente fala de cultura, a gente fala de valores, a gente fala onde nossos valores foram aplicados. Um problema que a gente tem ou outro, a gente traz o que faltou, olha, isso aqui a gente não viveu o que está combinado, por isso a gente teve esse problema. Os nossos novos clientes, quem são eles? Qual é o objetivo deles? Qual é a nossa melhor forma de ajudar? Quem são as pessoas que nós teremos contato nesse cliente? O que ela valoriza, o que ela não valoriza? Então, a gente alimenta isso, como eu te disse, de segunda a sexta-feira, todos os dias nós estamos em reunião, muito para falar sobre cultura. E isso acontece de forma orgânica, Rezende? Ou é um compromisso ali traçado em meta, que também é importante, né? Importante o pragmatismo, a disciplina. Mas como é que isso acontece de forma orgânica para que não seja um peso também para esse colaborador, para essa equipe? Bom, a gente, primeiro a gente combina isso antes do colaborador entrar, depois, dentro dessas reuniões, existem gamificações. Então, todo o conteúdo que a gente traz, a gente gamifica. Então, isso tira um pouco o peso da reunião. A gente pratica nessa reunião tudo que nós entendemos que é importante. Então, todas as câmeras estão abertas, todos com um padrão de fundo, porque a gente coloca a questão da beleza, da excelência, então a gente já pratica isso ali. Nessa gamificação, os colaboradores participam de prêmios. Então, assim, no final do ano, os colaboradores de destaque concorrem a prêmios. Prêmios como notebook, uma série de coisas. Um dos prêmios, por exemplo, é um cruzeiro, aonde o colaborador vai com a sua esposa. Então, é muito comum, Sebastião, que a gente tenha como aliada as famílias dos nossos colaboradores, né? A esposa coloca lá, ano que vem eu quero estar no cruzeiro de novo, ano que vem eu quero você, porque a gente traz para uma festa de final de ano, onde a gente dá troféu, a gente premia, só os destaques e seus familiares. Então, a gente tem uma questão de meritocracia que a gente trabalha e os nossos aliados são os próprios familiares dos nossos colaboradores. Legal isso, né? Essa aproximação da vida além da empresa, né? Isso tem sido importante também, porque até para se ter um conhecimento da saúde financeira do colaborador, né? Como ele administra. Outro dia discutimos isso aqui também, que é importante saber como é que é a vida lá fora, os desejos, as aspirações do colaborador, como ele vive também na sociedade, né? A gente está trabalhando com muito mais do que depois do ponto batido, né, Rezende? É verdade, Sebastião. Assim, eu durante o começo da minha carreira, eu ouvia uma máxima que dizia, não, o colaborador tem que saber separar as coisas. O problema é pessoal, profissional é profissional. E eu fui um dos que repeti isso durante algum tempo, até ver que isso, na minha opinião, não é verdade. Uma pessoa é uma pessoa só, ela é íntegra, ela é inteira. Eu, por exemplo, eu estou casado há muitos anos, 22 anos, mas eu passei por um divórcio antes. O ano da minha separação, com 2 filhas pequenas, foi um ano que profissionalmente minha performance foi lá embaixo.
Como que um pai descobre que seu filho está envolvido, por exemplo, está consumindo drogas? Como é que fica a performance desse profissional? Como é que um técnico sai de casa sabendo que a sua luz está para ser cortada naquele dia? Como é que a gente vai falar de performance? Então, nós aqui na ABS, essas reuniões, outra coisa que a gente trabalha é finanças. A gente dá aula, dá treinamento de finanças, para eles organizarem suas finanças. A gente fala sobre saúde, por exemplo. Toda quarta-feira tem uma profissional de saúde que traz para nós, não para a gente falar de doença, mas para falar de saúde, de prevenção. Importante da qualidade do sono, alimentação, atividade física, inclusive exercícios laborais aí, as pessoas estão trabalhando de home office. Então, nós entendemos, se a gente cuida do relacionamento do nosso colaborador, aquilo que a gente pode, ele não passa por uma separação, por um divórcio, a chance da performance dele cair é menor. Então, a gente costuma cuidar da relação dos nossos colaboradores com filhos. A gente acha que isso é um problema hoje no mundo, inclusive, a relação das famílias. A gente fala de finanças, a gente procura falar de tudo que a gente entende que é importante para que esse colaborador tenha uma vida sistêmica, né? Uhum. Não, é interessante porque eu fico pensando aqui agora que a ABS entrega mais do que soluções tecnológicas quando fala disso, né? Porque se você prestar o serviço para os seus clientes também nessa linha de gestão de pessoas, já é soluções que você está dando aí num outro segmento também, né? O quanto é importante isso. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, Rezende, mas eu queria saber no próximo bloco também, você falou lá do recrutamento, né? Da questão de como é feito o recrutamento, todas as ferramentas que a gente tem hoje, né? Como se identifica as soft skills e enfim, hard skills também do colaborador. Mas, e aí eu queria entrar um pouco nisso, se muito se deve fazer, você está me dizendo aí que na ABS sim, mas se deve e como? Também dentro já depois da empresa, para a questão de treinamento, né? Porque muito de habilidades comportamentais também a gente aprende, né? Nem tudo é o perfil e como a gente nasce. E eu queria saber como é que vocês trabalham isso também, qual é a sua visão sobre isso também, de aprimoramento do colaborador, para que ele também se fidelize na empresa, porque uma saída gera mais custo do que mantê-lo na empresa, né, Rezende? Verdade. Mas vamos tomar uma aguinha, estamos faltando água já aqui, vamos tomar uma aguinha, fazer um intervalinho e a gente volta na sequência aí, continuando nessa conversa, tá bom? Tá ótimo. Muito bem. Você de casa também? Continue com a gente aqui no Rumo Certo, voltamos em instantes. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando sobre um ativo cada vez mais importante nas corporações, nas empresas, que são os seus talentos. Gestão de pessoas e montagem de time é o tema do Rumo Certo de hoje. Está comigo um especialista no assunto, empolgado, instigante, Rezende Neto, falando com a gente lá de São Paulo, de Santos, né, Rezende? Você está hoje? Santos. Isso mesmo, aí. Santos, estou em Santos. Isso aí, tá friozinho em Santos, né? Para um carioca tá friozinho em qualquer outro lugar, né? Que não seja. O carioca, basta 20 graus já bota agasalha, né? Coisa boa, mas é isso. Mas tá bem, vamos continuar a nossa conversa. A gente fez uma provocação na virada de bloco aí, falando da importância de valorização de equipes, de talentos, de recrutamentos bastante voltados para as habilidades comportamentais, com equilíbrio, é claro, das habilidades técnicas também, né? As softs e hard skills. E eu perguntava para você se habilidades comportamentais são possíveis de serem treinadas também, a gente aprende a lidar de uma maneira em que as relações sejam melhores e aí o resultado no final seja mais produtivo também dentro das corporações, Rezende? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu até costumo dizer o seguinte, eu acho que o líder, o gestor em geral, o líder, ele precisa entender que ele é um treinador e ele precisa treinar pessoas. Só voltando um pouquinho antes, quando a gente fala ali em tipos, né? Eu me lembro de uma vez, eu estava numa locadora de automóveis, Sebastião, e tinha 6, 7 atendentes e uma fila muito grande, uma demanda muito grande, e as pessoas chegavam e eram atendidas de forma muito rápida. Um dos atendentes, ele era muito lento.
muito lento no atendimento. E eu caí justamente com esse atendente. E eu estava com pressa, eu queria fechar meu hotel e eu fui lá devolver o carro, eu precisava resolver as coisas todas muito rápido. E eu me lembro que eu fui fazer uma pergunta para ele e ele não me respondia teclando, ele parou e eu já estava atrasado, aquilo foi desesperador, quer dizer, para me ouvir ele parou de teclar, enquanto os outros não. E eu vi que o supervisor passava e dava bronca nele o tempo inteiro, porque os outros atendiam muito rápido e ele não. Isso é típico de um processo de seleção onde aparentemente não foi feita a pesquisa. Por quê? Aquele profissional, ele é um excelente profissional, muito provavelmente, para planejar. É um cara paciente, é um cara para planejar, mas não é um executor ágil. Então, naquela função, é como se você cobrar de um peixe que suba a árvore rápido. Isso não se faz, né? Então, nessa hora você precisa fazer isso. Feito isso e adequado ao melhor perfil, aí todo profissional precisa ser treinado. Eu costumo dizer o seguinte, se eu precisar de um executivo em finanças, ele entrar na minha empresa hoje, com MBA, pós-graduação, 20 anos de experiência, quando ele entrar na minha empresa, eu encaro ele como um bebê. Bebê como a gente trata, tem que dar uma mamadeira, tem que trocar fraldinha, por quê? Na nossa cultura, no nosso jeito de trabalhar, com os nossos clientes, com as nossas pessoas, ele não sabe. Então no começo eu vou precisar explicar, ensinar, eu faço, ele vê, depois ele faz, né? E aí eu fico observando até que eu vou dando autonomia para ele, porque aí a prática e o conhecimento que ele tem, de fato, pode ser praticado. Um dos skills aí que a gente procura treinar, por exemplo, um futuro líder, é a questão de iniciativa. E assim, eu não conheço um profissional que se destaque, que aproveita as melhores oportunidades, que não tenha iniciativa. Eu costumo dizer que tem 2 tipos de profissionais que não terão sucesso em empresa nenhuma. O que não sabe cumprir ordens, né? Então tem uma regra, tem uma ordem, precisa ser cumprida. Se ele não sabe cumprir, ele não vai ter sucesso. E o segundo é o que só sabe cumprir ordens. Então você fala pro cara, ó, você dá uma varridinha para mim aqui? Aí o cara varre. Aí você fala, irmão, mas e o lixo, você não catou? Não, tu falou para eu varrer. Cara, agora você... Então você cato. Cara, mas você não viu que o lixo tá transbordando? Não, mas tu falou para eu catar. Então hoje o profissional ele precisa ter iniciativa para fazer o que nós pedimos e entregar sempre um pouco mais. Não, é impressionante isso. A gente já viu várias historinhas assim, né? Tem uma historinha também de uma seleção, o líder mandou que o profissional fosse à feira, por exemplo, comprar um mamão, e aí ele foi à feira, comprou um mamão, um abacate, mais a banana e trouxe muito mais, né? Ele já mostrou iniciativa. Mas enfim, tem várias analogias que a gente pode fazer, mas fico muito feliz quando a gente começa a perceber isso, né? A valorização do talento, a identificação do talento, que todos temos para algumas coisas e de repente não desenvolvemos bem, né? Por sorte que o menino que era um pouco mais lento foi com você, né? Que já tinha esse conhecimento, eu imagino tinha toda essa tolerância também, porque é complicado para a gente entender isso quando está na pressa e no compromisso. Mas enfim, é preciso mesmo que o gestor entenda que talvez não seja eficiente aqui, mas seja muito mais lá, né? A identificação... Sebastião. Desculpa te interromper, mas só para eu acredito que esse profissional não tenha ficado naquela função há muito tempo. Porque houve um erro de contratação e aí ele não entregou o que se esperava e isso às vezes frustra o profissional e gera um custo desnecessário para a empresa, porque ela não soube fazer uma boa seleção no começo. Então, eu tive paciência, mas a própria empresa não tem. Quando ela pega no final do dia e fala, os demais atendentes atenderam 30, esse atendeu 5. E o problema às vezes não está na pessoa, está no processo e quem deu a função, né? E acaba não sendo justo, né, Rezende? Porque às vezes até o desligamento desse profissional é uma forma de ajudá-lo também, né? Porque não significa que é um castigo, que é uma punição, né? É uma forma de encaminhá-lo para uma outra função, um outro lugar, não é não? Verdade, onde ele pode ser feliz, pode se encontrar de fato. Porque eu acredito que se a pessoa tem boa vontade e aí ela vai encontrar o lugar dela. Se ela tem um coração ensinável, se ela está aberta para aprender, ela vai encontrar. Agora, talvez naquela função ele nunca tivesse sucesso. Então, o melhor a se fazer é ou encontra a melhor posição, se houver vaga, ou libera para ser feliz. Pois é, para ser feliz. E, Rezende, nesse processo também, no dia a dia, o quanto é importante, além da reunião, como vocês fazem na BS,
mas o quanto é importante de vez em quando dar um retorno daquele trabalho que está sendo feito, não necessariamente para criticar, mas para elogiar também, o quanto é importante sentar junto, olhar no olho e conversar também, mesmo se considerando trabalhos remotos que se faz hoje em dia, mas ainda assim, essa aproximação, essa humanização cada vez maior. Eu digo importante no sentido de produtividade, no final das contas. Não é porque é bonito, de novo, volto a isso. Mas como é que se trabalha isso no dia a dia? Como é que você imagina que deva se, orienta que deva se estabelecer esse tipo de relacionamento? Da seguinte forma, Sebastião, quando um colaborador entra na empresa, nós precisamos ter com ele o que a gente chama aqui na empresa de contrato de expectativa. Então, nós dizemos para ele o que nós esperamos. Seja em resultados que ele entregue, como comportamentos. Olha, eu espero que você participe da reunião, eu espero que você seja pontual, e pontualidade para nós da ABS é 5 minutos antes, não é chegar na hora, é uma questão cultural. Então, a gente traça as expectativas, poucas, não são milhares, tá certo? Então, tem lá, ó, você precisa entregar isso, você precisa fazer isso, e eu espero que você se comporte, se vista dessa forma, sabe? Tudo muito claro. Quando o profissional acabou de entrar, esse feedback ele tem que ser muito rápido. Então, por exemplo, na primeira é de semana em semana no primeiro mês. No segundo mês de trabalho, quinzenal. A partir do terceiro mês, a gente coloca pelo menos mensal. E para o feedback fazer sentido, ele tem que ser tanto positivo quanto negativo. Eu costumo dizer que em todas as nossas relações elas são como uma conta corrente. Quando eu dou um feedback positivo, eu faço um depósito. Quando eu dou um feedback negativo, eu faço um saque. Para eu ter crédito de dar feedback negativo, eu preciso dar o feedback positivo. Muitas pessoas falam, não, mas eu dou o feedback e não dá resultado. É, porque você só dá feedback negativo. Será que essa pessoa nunca acerta para você também dizer, olha, isso ficou muito bom, isso... E aí, quando você dá um feedback negativo, ok. Quantas pessoas, ou não sei, talvez nós, eu já passei por isso, de ter um líder e dizer assim, não adianta, nada que eu faço para esse cara tá bom. E por que eu pensava isso? Porque ele só me dava feedback negativo, ele nunca me dava um positivo. Então eu tinha a nítida impressão que eu só errava. Ô, Rezende, e como é que deve ser a linguagem desse feedback também, né? Porque tem muito de a gente sentar junto com a chefia e colocar, mesmo que seja positivo ou negativo, enfim, as duas tem que ter esse equilíbrio, mas ainda assim tem uma linguagem, outro dia eu lia sobre isso, de ouvir muito também, né, do colaborador, né? Mas o feedback não é só daqui para lá ou de lá para cá, enfim, é preciso ter esse equilíbrio também, né? É uma troca o feedback, né, Rezende? Eu costumo fazer da seguinte forma, eu começo perguntando para o colaborador o seguinte, como nós estamos, como você está? Como você tem visto? Como você tem lidado com os desafios que tem te colocado? Como é que está a condição de trabalho que nós temos te dado? Como é que está o relacionamento entre as áreas? Eu primeiro ouço. Muitas vezes, Sebastião, o colaborador diz, não, tá tudo ótimo, mas tudo, condição de trabalho, tá tudo bem, e o relacionamento com o seu líder tá bem. Ok, então deixa eu te falar. Eu esperava que você tivesse me entregue isso, eu esperava que você estivesse sendo pontual aqui, porque ele já me deu o feedback, tá tudo bem. Às vezes, se ele me der um feedback, olha, o computador que me deram é ruim, e eu já reclamei e ninguém trocou. Bom, se eu tinha uma observação para fazer, que pode ser que o computador ruim dele esteja gerando, eu já faço de uma outra forma, né? Pois é, ouvir, né? Você deu a oportunidade de que se fale, e aí você se prepara para ouvir, né? A gente está indo para o finalzinho, tem duas questõezinhas que eu quero com você ainda. Mas a primeira aqui, para a gente finalizar essa conversa, é quase que sintetizar toda essa nossa conversa. A gente falou aqui, se propôs em falar de gestão de pessoas e montagem de time. O que você sintetiza como mais importante nisso? O que é mais importante quando se fala de montagem do time ou como ela acontece de forma mais eficiente? A montagem de time, para mim, tem a ver. Tem uma questão de caráter. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Existem pessoas que mentem. E isso, na minha empresa, me cria um problema. Então, eu preciso avaliar a questão de caráter, honestidade, integridade. Isso, para mim, não tem... Eu preciso avaliar isso para trazer uma pessoa para o time. É importante, se não for um profissional de primeiro emprego, ter referências, isso é muito importante. E aí eu avalio toda essa característica, o que esse profissional tem que ter de soft skill, de hard skill, para poder participar da empresa. Ele precisa estar alinhado com a visão. Eu costumo dizer que a visão é como se fosse assim, eu estou indo para Madrid.
Não entra no meu avião quem não está indo para Madrid, ou seja, nós queremos nos tornar a maior referência em soluções de infra de TI para empresas de médio porte. Não, eu quero outra coisa, então não é para cá que você vai. Outra coisa, nós temos um propósito. Todos os dias aqui, a gente tem que dar paz para o nosso colaborador. Paz de espírito. Então, assim, querido, não se preocupa com TI, não se preocupa com quebra, não se preocupa com manutenção, não se preocupa com a sua internet. A gente se preocupa com isso. Mas não adianta eu dizer para ele tem que sentir isso, falar, cara, com isso eu não me preocupo. O meu colaborador precisa entender isso. E os nossos valores. Por exemplo, nós temos um valor aqui que é fé. Fé, para nós, é a questão de acreditar que dá. Então, quando a gente leva o desafio, o colaborador, não, isso não dá, isso eu não sei se dá. Meu irmão, a gente parte do princípio que dá. Agora nós vamos como, entendeu? Então é uma pessoa que precisa estar vivendo os nossos valores, precisa estar alinhado com tudo isso. Né? Fico feliz demais com isso. Gosto muito dessas analogias também. A do avião aí, fantástica também. Muitíssimo obrigado pela sua participação no Rumo Certo de hoje aqui. Foi um prazer conversar com você. Ótimos negócios aí para você sempre. Muito obrigado, Sebastião. Obrigado pela oportunidade. Nós estamos juntos. Eu estou à sua disposição, meu amigo. Fique com Deus, viu? Maravilha. Fique com Deus também. Para você de casa também, muito obrigado por ter participado do Rumo Certo com a gente hoje aqui. Obrigado pela sua audiência. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.